Bom, vamos dar início então. Estão todos me ouvindo? O áudio de todo mundo está legal? Se quiser, pode colocar aqui no chat, está tendo algum problema. Bom, então, boa noite a todos. Meu nome é Débora, sou enfermeira da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos. A gente quer agradecer a participação e disponibilidade do pessoal de participar, né, desse treinamento, dessa capacitação em diagnóstico de morte encefálica. Esse movimento começou graças à enfermeira Liliane, que é a enfermeira gerente da Santa Casa de Adamantina, que nos procurou há uns 2, 3 meses para reativar a comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos da Santa Casa de Adamantina, que estava inativa, e veio em busca de como fazer para reativar. Então, nesse tempo, a gente já ajudou ela na parte burocrática de documentação. Também a gente já deu início ao treinamento da equipe multiprofissional, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, que fazem parte da comissão. A comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante, ela é uma comissão obrigatória, então todo hospital tem que ter essa comissão. Seus membros têm que se reunir de forma periódica, suas reuniões têm que ser registradas em livro-ata, e isso agrega demais para a instituição. E a gente, enquanto OPO, ficou muito feliz de ser procurado para começar esse movimento, e também já até tivemos um caso, né, um quase potencial doador na Santa Casa de Adamantina, que isso nos deixou bastante feliz. Não sei se todos sabem o que é uma OPO. A OPO é uma organização de procura de órgãos. Nossa OPO fica aqui em Marília, no HC FAMEMA. Então, cada OPO tem uma área de abrangência. A nossa OPO tem uma área de abrangência aí de 141 municípios. No interior de São Paulo são 6 OPOs, na capital são 4 OPOs. E uma das funções nossa enquanto OPO é realmente isso, auxiliar os hospitais da nossa área de abrangência a montarem as suas comissões, treiná-los, capacitá-los, para poder identificar esse potencial doador de órgãos, fazer a notificação, abrir o protocolo de morte cefálica e, consequentemente, a doação de órgãos. Então, antes de eu passar a palavra para o Dr. Renato, 2 recadinhos. Essa aula vai ser gravada, então as pessoas profissionais que não puderam participar, eles vão ter acesso depois. E depois também, se alguém tiver alguma dúvida, depois que o Dr. Renato terminar a apresentação dele, vocês podem abrir o microfone, abrir a câmera e fazer a pergunta diretamente para ele. Então, a gente vai dar início, então, à fala do Dr. Renato Augusto Tambelli, que é o médico coordenador nosso da OPO. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre a determinação da morte encefálica, que é o primeiro passo para a gente poder fazer essa notificação e, terminando o protocolo, a gente conseguir essa doação de órgãos. Então, doutor Renato, além de ser o médico coordenador da OPO de Marília, ele é médico emergencista, ele tem o título superior de medicina de emergência pela Abramed, ele é diarista aqui na emergência do HC de Marília, supervisor de residência de medicina de emergência, também aqui do HC Marília, membro do WinFocus e membro da Câmara Técnica de Medicina de Emergência do CREMESP. Então, vocês aproveitem bastante, porque ele tem bastante expertise no assunto. Pode falar, doutor. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Débora, pela apresentação. Todos estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo? Ok? Perfeito. Pessoal, primeiramente, prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante no contexto da emergência, no contexto da terapia intensiva, e eu vou compartilhar a minha apresentação. Se vocês tiverem dúvidas, quiser inserir no chat, eu não vou ter acesso ao chat durante a apresentação,
Porém, no final eu vou passar ali no chat, vocês podem abrir a câmera, a gente vai conversando, tá? E tirando as eventuais dúvidas que surgirem, tá? Eu vou tirar o compartilhamento da câmera durante a apresentação para facilitar a velocidade da passagem dos slides, tá? Então, aqui. Compartilhando aqui. Todos estão bem? Tudo ok, doutor? Tudo ok, né? Perfeito. Então, vamos ocultar aqui e vamos iniciar. Bom, pessoal, vamos falar de morte encefálica. É um tema extremamente interessante e desafiador. E ele é desafiador porque a morte encefálica acontece num momento catastrófico, né? Ela não obedece os tempos normais que a gente espera da vida, né? A gente espera da vida, né, o envelhecimento, a pessoa amadurece, cresce, se reproduz e morre. Essa é a ordem natural da coisa. Mas na morte encefálica ocorre um evento catastrófico neurológico, um TCE grave ou um AVC hemorrágico e a vida é interrompida precocemente. Por isso que ela vai ter a determinação da morte encefálica, ela vai envolver um monte de aspectos socioculturais que vai depender muito do ambiente e da sociedade com a qual você está lidando. A gente vai envolver dentro dessa determinação aspectos éticos e também aspectos religiosos que acabam permeando o pensamento das pessoas que vão estar envolvidas nessa situação de morte, tá? A morte é um tema extremamente recorrente nas mais diversas culturas, né? E eu trago essa imagem muito característica do rio Styx, né? Que a gente vê lá na mitologia grega, onde tem o famoso barqueiro, né? Onde a pessoa morre e tem que levar uma moeda, né? Para entregar para o barqueiro e poder fazer a travessia para poder, sei lá, tentar salvar a sua alma, né? Então, sempre esse tema de morte, ele é extremamente rico quando a gente vai para civilizações antigas e para a mitologia, né? Passando pelo Egito, né, onde a gente tem uma cultura onde o faraó, né, ele é enterrado no seu sarcófago e ele é, além de ter o corpo preservado através do processo de mumificação, né, ele também é enterrado com todos os seus objetos, tesouros e pertences, né, porque eles acreditam que eles vão ter uma vida pós-morte, né? Então isso tudo é muito rico quando a gente pega a mitologia dos mais diversos países, né, e regiões que a gente vê da humanidade aí, tá? E os rituais de morte dos povos, eles são distintos, né? Com frequência na antiguidade, a gente tinha rituais de morte onde o paciente ficava em locais, em câmaras mortuárias durante vários dias, né? Para aí em si ser enterrado, né? Existia um medo muito grande dos enterros em vida. Isso é algo extremamente interessante, né? Quando a gente vê até essa dissertação que foi feita por um anatomista francês lá do século XVIII, onde ele descreve 189 casos de pacientes que foram enterrados, né, com vida. E esse era o grande medo que se tinha nessa época, ao ponto que ele coloca nesse documento que ele publica nessa época, que a única forma de você garantir que alguém estava morto era através da presença de sinais de putrefação, né? Então, assim, perceba o tanto que isso permeia o medo que essas pessoas tinham do que a gente chama que é tafofobia. Ou seja, tafofobia é o medo que as pessoas têm de serem enterradas vivas, ou seja, de serem consideradas mortas e ainda não estarem mortas, tá? Então, a partir daí, vários procedimentos de segurança foram criados para tentar garantir que as pessoas estavam mortas, né? Então precisava ter alguma forma de garantir isso. Eu ainda não tinha todo o pensamento científico da medicina e tudo mais. Então eles tinham coisas até extremamente curiosas que eu gosto de colocar aqui, né? Eles colocavam sementes de mostarda na narina daquele doente para averiguar se ele realmente não tinha resposta. Eles faziam estímulo no leito ungueal, né? Super doloroso fazer esse estímulo para ver se esse paciente tinha alguma resposta, né?
Tem algumas descrições de literatura de se queimar o corpo com fogo para ver se também tinha algum tipo de resposta. O uso de instrumentos musicais próximos ao auricular também era uma estratégia que foi usada, né? E até mesmo aproximar espelhos perto da boca da vítima seria uma estratégia para ver se existia algum sinal de respiração, né? Então, percebam tanto que esse universo ele é extremamente variado, tá? Inclusive, nas câmaras mortuárias mais antigas, percebam, tinha alguns jazigos onde os pacientes eram enterrados, né? E colocava-se um acesso a um sino ao lado do sarcófago, ou seja, da tumba desse paciente, para que, se caso ele estivesse vivo, né? Olha lá a cordinha, né? Na mão do morto aqui, né? Se caso ele estivesse vivo, ele fazia o movimento ali e o sino ia fazer alguém ir lá e retirar essa pessoa da cova, né? Esse é outro exemplo de uma câmara mortuária, né? Então, as pessoas que estavam possivelmente mortas, elas eram inseridas nessas câmaras, olha só, são câmaras que podiam ser retiradas, né? E depois de um tempo eles tiravam para ver se realmente essas pessoas estavam mortas, né? Mas esse conceito de morte, ele precisou evoluir, obviamente, né? E lá no século XIX, essa prevenção de enterros prematuros era algo extremamente importante. E aí, na França, eles fizeram um concurso para escolher qual seria a melhor forma de diagnosticar a morte de alguém. E aí começa a história de Eugène Bouchou, né? Bouchou foi o cara que inventou a tríade de Bouchou, que a gente conhece muito, que utiliza, que preza a seguinte tríade, né? A ausência de batimentos cardíacos, a ausência de movimentos respiratórios e a ausência de circulação, a ausência do pulso, né? Então, isso foi a primeira forma mais simples e técnica do ponto de vista médica que você tinha para determinar que alguém estava morto. E pensa que foca basicamente na questão cardiopulmonar, né? Então, avaliando batimentos cardíacos, avaliando o movimento respiratório. Lembrando que nessa época acabava de ser inventado por René Laennec o estetoscópio, né? Uma ferramenta que permitiu a avaliação com muito mais acurácia desses batimentos cardíacos que até então eram auscultados com o ouvido, né? A pessoa aproximava o ouvido do tórax da vítima e acabava tentando auscultar os batimentos cardíacos, tá? Nessa época, o coração ainda se colocava como sendo o centro das coisas, né? E quando eu digo das coisas, dos sentimentos, das paixões, né? E também do intelecto, né? Só depois disso que alguns estudos de decapitação de pacientes mostraram que pacientes que eram decapitados mantinham os batimentos cardíacos até por 30 minutos pós-decapitação. Então eles começaram a pensar, poxa, decapitação é uma forma clássica de dizer que alguém está morto. Se alguém está decapitado, não tem como estar vivo, né? E como que é possível a pessoa decapitada, o coração ainda bater por 30 minutos? Então esse foi um questionamento que levou a pensar na inclusão do cérebro como sendo um elemento importante na determinação da morte de alguém. E aí começa a pesar, tá? Pesar para o lado do cérebro e menos do lado do coração. E aí, lá em 1959, intensivistas franceses, né, publicam o grande artigo chamado Le Coma de Passé, né, que é uma forma de coma que eles investigaram em pacientes, né, que o paciente não tinha consciência, que ele não tinha nenhum tipo de contato, interação com o meio e também não tinha reflexos de tronco. É aquilo que a gente começou a chamar logo na sequência de morte encefálica, tá? Então, nessa época também, a gente tem a evolução do cuidado do doente crítico, né, a partir da segunda metade do século XX, e a gente tem os ventiladores, ou seja, se você considerava a respiração como sendo algo essencial para definir a morte, o respirador consegue manter a respiração, né? E o desfibrilador consegue fazer o restart do coração. Então, você começa a sair dessa lógica cardiopulmonar como sendo determinante de morte e passa a utilizar um pensamento mais que envolve o cardiopulmonar, mais com o cérebro envolvido e a função cerebral sendo importante também na determinação da morte. Mas a primeira vez que se falou em morte encefálica foi em 1968. Foi a primeira definição de morte encefálica, tá?
E eles definiram como sendo a perda da função cerebral e do tronco cerebral, tá? Nessa época, qualquer movimento oral invalidava o diagnóstico, tá? Então, eles tinham algumas dúvidas se esses pacientes que se enquadravam em morte encefálica, se eles podiam ser chamados de pacientes ainda, ou se eles já eram cadáveres, né? Ou se eles eram homens com corpo morto, né? O cérebro morto, corpo com cérebro morto, né? Ou aquele cadáver que o coração bate, né? São termos que se utilizavam nessa época, mas se o paciente tivesse, por exemplo, um movimento como uma mioclonia, isso invalidava o diagnóstico, tá? E esses reflexos de automatismos, né, espinhais, né, são bem documentados na morte encefálica. E eles não devem invalidar o seu diagnóstico. Então, o que são esses movimentos espinhais? São movimentos de estiramento muscular, que podem ser monossegmentais, né, ou polissegmentares. São os automatismos espinhais, ou seja, são movimentos provocados por arco reflexo da coluna em si, e não necessariamente passam pelo sistema nervoso central. E o reflexo de Lázaro, né? A gente sabe hoje que 75% dos pacientes que estão em morte encefálica apresentam esses reflexos, tá? Isso não deve invalidar de forma nenhuma o diagnóstico de morte encefálica. Aqui eu mostro para vocês um vídeo, né, que mostra o que é uma mioclonia. Mioclonia é algo extremamente comum, principalmente naqueles pacientes neurológicos muito graves, frequentemente contínuo nos pacientes com pós-parada. Aquele paciente tem uma parada cardiorrespiratória muito prolongada, reanimação prolongada, ele acaba tendo esses movimentos. É um movimento que costuma ser breve, rápido e brusco, tá? Semelhante ao choque. É uma descarga muscular única ou pode ser repetida e muitas vezes até ritmada, né? Num ritmo de aparecimento regular. Pode ser focais, multifocais ou generalizadas, né? Antes de mostrar o reflexo de Lázaro, só vou mostrar para vocês um vídeo que eu tenho aqui, ó, tá no WhatsApp aqui, ó, mostrando uma mioclonia. Essa é uma mioclonia de uma paciente recente que nós tivemos aqui, perceba. Olha como chama atenção, né? Então perceba movimentos da musculatura da mímica facial, perceba que são movimentos que têm uma certa periodicidade, né? Tá? Perceba que eles não são movimentos de consciência, eles são movimentos que são reflexos, né? Então, a presença desses movimentos, para você, por exemplo, numa situação de pós-parada cardiorrespiratória, isso é marcador de mau prognóstico neurológico, tá? O paciente com certeza tem uma lesão cerebral grave, né? E no paciente potencial doador, com suspeita de morte encefálica, a presença desses movimentos não deve invalidar o diagnóstico, tá? Além da mioclonia, um outro movimento que é extremamente assustador é o tal do reflexo de Lázaro, né? Que ganha esse nome exatamente pelo nome da ressuscitação de Lázaro, né? Então perceba, esse jovem garoto, quando ele recebe a flexão da coluna, perceba, ele está fazendo estímulo de dor, né? Para ver se o paciente está comatoso, não há nenhuma resposta. Perceba que ele faz estímulo também ali na região pré-auricular, tá? E agora ele vai fazer, ó, ele faz estímulo de dor. Esse estímulo de dor a gente não tem utilizado mais, depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz, tá? E aí ele vai fletir a cabeça do menino novamente com a flexão, perceba o movimento, né, dos braços. Esse é o reflexo de Lázaro. Isso também não invalida o diagnóstico de morte encefálica, tá? Esse é um arco reflexo. Esse movimento só aconteceu porque foi feita a flexão da coluna cervical e o arco reflexo acabou acontecendo, tá? Muito bem. Então, o ritual para diagnóstico de morte encefálica, ele é amparado nos guidelines internacionais, tá? E o que preza esses guidelines? Primeiro, a segurança do paciente. Então, a gente tem que ter critérios para diagnóstico de morte encefálica que me garanta que realmente esse paciente está em morte, né? É um tema de extremo interesse para a sociedade desde a antiguidade, tá? Ele envolve um pouquinho da credibilidade do sistema de saúde, tá? É importante que a gente tenha um sistema bem montado para fazer esse diagnóstico, para ter essa credibilidade. E a gente tem que ter certeza da irreversibilidade das funções encefálicas, né? Isso é possível, né? O protocolo de morte encefálica hoje, ele tem 100% de especificidade para diagnóstico de morte encefálica. Então, uma vez determinada a morte encefálica dentro do protocolo adequadamente realizado,
eu posso dizer para vocês que ele está absolutamente com 100% de acurácia, tá? O artigo principal que embasa tudo que nós vamos discutir aqui é esse, né? É um grande projeto internacional para diagnóstico de morte encefálica, que foi feito por um grupo de intensivistas, inclusive envolve um intensivista brasileiro do Rio Grande do Sul, que participou desse estudo, tá? E a gente vai falar mais detalhes sobre ele aqui durante a nossa avaliação. Por que é importante para o médico emergencista, intensivista, fazer esse diagnóstico? Primeiro, porque morte encefálica é uma doença de notificação compulsória. Ou seja, uma vez presente, é importantíssima e é obrigatória a notificação desse caso, visto que tem implicações importantes, principalmente na questão de doação de órgãos, tá? Outra coisa, importantíssimo, o Código de Ética Médica, ele versa sobre isso. Ele diz que é direito do seu paciente receber o diagnóstico de morte encefálica, uma vez que ele se encontra em situação de coma num leito de UTI, um leito de emergência em si. Lembrar que o paciente é um potencial doador de órgãos e tecidos, e a gente sabe que as filas para transplante de órgãos hoje são enormes no Brasil, né? Então, quanto mais pessoas a gente conseguir diagnosticar com morte encefálica, maior a chance da gente encontrar entre essas pessoas potenciais e possíveis doadores que vão conseguir, muitas vezes, salvar outras vidas. O diagnóstico de morte encefálica ele também tem um papel para amenizar o sofrimento da família. Imagina aquela família que vai indo na UTI todo dia visitar aquele familiar que você já sabe que o prognóstico neurológico é reservado, mas o paciente não evolui a óbito, né? O sofrimento vai aumentando cada dia que passa, vendo naquela situação, entubados sem nenhum tipo de reflexo, né? Usando droga vasoativa, né? Então, o diagnóstico de ME ameniza o sofrimento da família, uma vez que, diagnosticado morte encefálica, você tem um paciente que está morto do ponto de vista legal. E aí você pode acabar com o sofrimento dessa família e essa família vai poder velar o corpo do paciente e da família em si, tá? Outra questão, por esse mesmo motivo que eu falei, é para otimizar os leitos de UTI. Se você tem um paciente que você fecha um diagnóstico de morte encefálica, ele está morto. A partir daí, só existem duas possibilidades. Ou ele vai ser um potencial doador de órgãos, ele vai ser mantido com o melhor do cuidado crítico, né, de terapia intensiva, e amanhã a doutora Silene vai falar sobre isso. Ou então, se ele não é potencial doador, ele vai ser desligado, ou seja, desligar o suporte, isso é amparado por lei, pelo Código de Ética Médica, inclusive, porque esse paciente já tem um diagnóstico de morte e morte encefálica legalmente corresponde à morte, tá? E evita medidas terapêuticas desnecessárias, né? E que custam extremamente elevados para o sistema público de saúde, tá? E a gente sabe que existem guidelines, tá? Nacionais também que embasam todos esses critérios para a validação de potencial doador de órgãos, e a AMIB é, com certeza, a sociedade que mais publica sobre esse assunto, né? O nosso CFM também tem uma resolução que vocês devem ter como comissão aí impressa, né? E de saber de todos os médicos e profissionais que vão fazer o protocolo, precisa ter essa resolução, que é a última resolução que nós temos de 2017, que definiu os critérios de diagnóstico de morte encefálica, que eu vou colocá-los aqui para vocês, tá? Muito bem, então qual é a definição atual de morte encefálica? Também é uma tríade, tá? Então eu tenho que ter um paciente em coma não perceptivo, certo? Ou seja, que não tem percepção nenhuma do ambiente, tá? Esse paciente tem que ter ausência de atividade supraespinhal, tá? Que a gente vai constatar através da avaliação dos reflexos de tronco, tá? E esse paciente tem que estar em apneia persistente. Então essa é a tríade fundamental que vai para a gente garantir que a gente está no caminho para o diagnóstico de morte encefálica do paciente. Para eu utilizar essa tríade, eu preciso ter alguns critérios, tá? Então, eu vou fazer essa avaliação à beira-leito para constatar essas três coisas, desde que o paciente preencha os seguintes critérios. Primeiro, é preciso ter uma lesão encefálica conhecida, irreversível e capaz de provocar morte encefálica, tá? A gente vai depois falar um pouco mais sobre isso, tá?
Outra coisa, a ausência de fatores que possam confundir o diagnóstico. Por exemplo, um paciente em uso de sedação, por exemplo, um paciente em choque, né? E o paciente chocado, a gente sabe que pode ficar com a responsividade reduzida, né? Outros fatores estão associados, eu vou discutir adiante com vocês também, tá? Outra coisa que é fundamental. Doutor, está mudo o microfone do senhor. Foi agora. Alô? Oi? Agora sim. Melhorou? Agora deu certo. O senhor consegue Ó, voltar uns 2 slides aí? Eu acho que um pouco mais, viu? aqui? Pode ir mais um pouquinho. Isso, é nesse aí que o senhor parou. Se o senhor quiser retornar a ideia desse slide aí, seria Ok, bom. beleza. Beleza. Então, Tá bom? assim, a definição atual de morte encefálica envolve uma tríade, né, que a gente fala que é o coma não perceptivo, tá? A ausência de atividade supraespinhal, que é os reflexos de tronco, né, e a apneia persistente. Então, eu vou pesquisar lá na beira-leito a presença dessas três coisas para poder pensar que esse paciente está evoluindo para morte encefálica. Mas essas três coisas precisam estar acompanhadas de alguns critérios. E esses critérios eu estou colocando nessa tabela ao lado. Primeiro o paciente precisa ter uma lesão encefálica conhecida, irreversível e capaz de provocar morte encefálica. Tem que ter ausência de fatores que possam confundir o diagnóstico. Por exemplo, o uso de drogas sedativas, né, ou bloqueadores neuromusculares que podem confundir o diagnóstico em si. Esse paciente tem que ter uma admissão hospitalar mínima de 6 horas, tá? Exceto se for pós-parada cardiorrespiratória, que a gente sabe que precisa esperar pelo menos 24 horas pós o evento parada para poder abrir esse protocolo.
Além disso, o paciente precisa estar estável hemodinamicamente para que esse protocolo seja aberto. A gente sabe que a instabilidade hemodinâmica pode, algumas vezes, falsear o exame neurológico desse paciente. Então, ele precisa estar normotérmico, temperatura acima de 35, saturação acima de 94%, uma pressão arterial sistólica maior que 100 ou uma PM maior que 65. Para criança, existe uma tabela específica desses valores que é individualizado, tá? Então, a definição atual de morte encefálica envolve essa tríade, desde que preencha os critérios que eu coloco nessa tabela ao lado, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de cada coisa. O que seria uma lesão encefálica capaz de gerar morte encefálica? Então, são as famosas catástrofes neurológicas. A primeira delas é o trauma crânioencefálico, TCE, né? TCE grave, o acidente vascular cerebral, tanto na sua forma isquêmica quanto na sua forma hemorrágica, tá? A encefalopatia hipóxica isquêmica, que é um evento que ocorre normalmente pós-parada cardiorrespiratória, tá? Onde o paciente fica muito tempo sem fluxo sanguíneo cerebral e ele acaba desenvolvendo encefalopatia anóxica, né? As infecções do sistema nervoso central, as meningoencefalites também podem cursar com uma lesão catastrófica com edema cerebral, tá? E os tumores também, com efeito de massa que esses tumores fazem no sistema nervoso central, podendo levar muitas vezes ao aumento da pressão intracraniana e lesão catastrófica capaz de gerar morte encefálica também. Aqui eu mostro algumas imagens tomográficas dessas lesões, né? E é muito importante que a gente documente essas lesões. Então, muitas vezes o paciente está lá comatoso, não tem reflexo. Eu fiz a tomografia está normal ainda. Então, cuidado, né? Não é um paciente que eu devo abrir esse protocolo nesse momento. Eu tenho que esperar a lesão acontecer. E vai ser. A gente sabe que isso é muito válido, principalmente na encefalopatia hipóxica isquêmica. Se você fizer uma tomografia precoce de um paciente pós-parada, ele não vai ter sinais de encefalopatia hipóxica isquêmica. Mas se você fazer essa tomografia 48, 72 horas pós-parada, com certeza você vai visualizar o edema cerebral provocado por essa encefalopatia anóxica, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Aqui um TCE, aqui na primeira imagem, um hematoma subdural agudo, né? Volumoso, fazendo efeito de massa, desviando a linha média, tá? Maior que 1 centímetro, apagando sulco e giro, paciente gravíssimo, com alto risco de herniação, né? Aqui um segundo caso de outro TCE, aqui um hematoma extradural, perceba o formato, né? Também fazendo efeito de massa, com desvio de linha média, apagamento de sulco e giro, tá? Nessa terceira imagem, a gente vê uma hemorragia intraparenquimatosa, parece ter umas áreas de contusão em HSA, aqui também talvez traumática nesse caso, também tendo efeito de massa. Aqui, o clássico do AVC, da hemorragia intraparenquimatosa, com inundação ventricular, também uma situação gravíssima, catastrófica, o AVCH, muito comum na nossa prática, tá? Aqui, um AVC isquêmico hemisférico, perceba, aqui já tinha uns dias de evolução, perceba o tamanho, a área isquêmica, provavelmente envolvendo cerebral média, né? Fazendo um AVC isquêmico hemisférico, com desvio de linha média, tá? E esse último você vê um edema cerebral difuso. Aqui você pode estar diante de um paciente com encefalopatia hipóxica isquêmica. Você vê que eu não vejo um sulco e giro, não vejo um ventrículo, né? Malemar vejo a linha média, né? Então aqui pode ser também um paciente com uma meningoencefalite, né? Evoluindo com um quadro infeccioso e com edema cerebral difuso, tá? Então é preciso ter essa lesão, eu preciso ver essa lesão para que eu possa prosseguir no protocolo de morte encefálica, tá? Com relação à fisiopatologia da morte encefálica, eu costumo dizer que tem uma espiral da morte, tá? Então, o paciente tem uma lesão cerebral primária, certo? Que é a lesão neuronal, tá? Isso faz um edema cerebral. O edema tecidual ali vai aumentar a pressão intracraniana. Conforme aumenta a pressão intracraniana, a perfusão cerebral reduz e isso faz lesão cerebral anóxica, que vai levar mais a lesão neuronal. Por isso que eu falo que é uma espiral, né? Então, que vai conduzir a mais lesão em si. Então, aqui acontece normalmente a morte encefálica. Então, eu tenho uma lesão cerebral, a lesão cerebral vai levar a hipóxia cerebral, tá? Isso vai fazer disfunção hipotalâmica, e você vai ver o paciente tendo perda de controle de temperatura, fazendo hipotermia, às vezes fazendo hipertermia, tá?
vai fazer alteração de coagulação, vai ter uma resposta simpática, que a gente chama de tempestade autonômica, que é muito comum esse paciente em morte encefálica fazer, às vezes, hipotensão inexplicável. Aí você entra com droga vasoativa, de repente ele faz hipertensão e fica nessa instabilidade hemodinâmica muito comum do paciente que tem morte encefálica em si. Quais seriam os fatores confundidores que eu tenho que tomar muito cuidado para ver se não estão presentes quando eu estiver examinando um paciente suspeito de morte encefálica? O primeiro deles, sedativo, certo? Então eu preciso esperar, preciso desligar a sedação do paciente e esperar pelo menos 5 meia-vidas para poder abrir esse protocolo de morte encefálica, tá? Os bloqueadores neuromusculares também, eu preciso suspender essas drogas, né, e esperar a meia-vida dessas drogas, 5 meia-vidas também, para que a gente possa iniciar o exame clínico, tá? A hipotermia, e a hipotermia é extremamente importante, eu preciso tratar a hipotermia do paciente para depois poder fazer os testes, assim, porque é um fator confundidor importante, tá? E as intoxicações. E as intoxicações a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando envolvem medicamentos que têm ação no sistema central. E aí eu dou exemplo, por exemplo, da intoxicação por barbitúricos, né? Onde o paciente vai se apresentar com coma, né? Com coma barbitúrico, e muitas vezes você não vai ter uma lesão cerebral catastrófica identificada. Então, muito cuidado nesses pacientes intoxicados, às vezes a gente tem que esperar um pouco mais para poder pensar em abrir o protocolo. Aqui nessa tabela eu trago para vocês as 5 meia-vida das drogas sedativas, as principais que a gente usa em emergência e terapia intensiva, né? Então, a meia-vida do midazolam, fentanil, que é a droga mais comum de sedação, é uma meia-vida de 2 horas, tá? Então, 5 meia-vidas de 2 horas vai dar 10 horas. Então, se o paciente está com a bomba de mida e fenta, eu vou ter que desligar e esperar 10 horas do fechamento da bomba para poder iniciar o protocolo de morte encefálica. Se essas drogas não estão sendo feitas em bomba, né? Estão sendo feitas em bolos, aí você tem um intervalo específico para cada droga que é feita em bolos, que está nessa segunda linha aqui, tá? Os pacientes que tiverem insuficiência renal e insuficiência hepática precisam individualizar o caso, né? E para isso a OPO está sempre à disposição. Na dúvida, pergunta para a OPO se esse paciente já pode abrir ou tem que esperar um pouco mais. Então, a gente normalmente faz a avaliação através do clearance de creatinina, e tem algumas drogas também que têm metabolização hepática, e a gente acaba esperando um pouco mais nesses pacientes que têm disfunção orgânica múltipla, tá? E o sódio? O sódio, que é fator confundidor, tá? A gente sabe que o sódio é causa de rebaixamento de nível de consciência, né? Principalmente as hiponatremias graves ou as hipernatremias, né? Mas na morte encefálica, a hipernatremia, o que mais acontece, grave e refratária ao tratamento, ela não deve inviabilizar o diagnóstico de morte encefálica. Principalmente porque, se você tiver uma lesão cerebral catastrófica documentada na tomografia, você sabe que não é o sódio que está promovendo o problema do paciente. Agora, se a tomo do paciente estiver normal e o paciente estiver lá comatoso, talvez a única causa que você justifique do coma seja o sódio, aí você não vai poder abrir, tá? Mas se você tiver uma lesão cerebral catastrófica documentada, mesmo com sódio de 156, 165, você pode abrir o protocolo normalmente e ignorar a presença desse sódio, tá? Muito bem, então vamos sistematizar um pouquinho os passos desse protocolo, né? Então, o protocolo de morte encefálica ele é composto de 4 etapas, tá? 2 etapas são testes clínicos, né? Vou colocar aqui o primeiro exame clínico por médico capacitado, o segundo exame clínico por médico capacitado. Aí tem o teste da apneia, tá? Não necessariamente o teste da apneia tem que vir aqui no meio, ele pode vir depois, vez ou outro exame clínico também, tá? E é necessário que tenha um exame complementar. Esse exame complementar é um exame que prova a ausência de atividade cerebral. Pode ser um exame de atividade elétrica, como um eletroencefalograma, pode ser um exame de fluxo, como o Doppler transcraniano ou arteriografia cerebral, tá? Se eu estou diante de um potencial paciente que está comatoso, que atende a todos aqueles critérios que eu já coloquei, você tem que pensar em começar o protocolo de ME para ele, tá?
Então, sempre acionar a comissão interhospitalar, porque vai iniciar esse protocolo. A OPO também acompanha todos os protocolos de todas as comissões que iniciam na nossa região, tá? Então, avisa a gente, tá? É preciso comunicar à família que esse exame vai começar, tá? Então, é muito importante que você tenha um diálogo franco com a família, que você está suspeitando que o paciente está evoluindo a morte encefálica e que, para confirmar isso, você vai fazer uma série de testes e esses testes, ao final, você vai convocar essa família para dizer os resultados para eles, né? Então, é importante que eles estejam cientes disso. Nesses testes, é importante que haja uma hora de intervalo entre o primeiro exame clínico e o segundo exame clínico, tá? São exames que devem ser feitos por um médico diferente, não devem ser feitos pelo mesmo médico, tá? Então, precisa duas pessoas diferentes, tá? O teste da apneia é feito uma vez só. Normalmente a gente deixa a cargo ou do primeiro examinador fazer o teste da apneia, ou do segundo, né? Vai depender da organização do sistema, do serviço aí de vocês, tá? E por último, o exame complementar, tá? Para as crianças, esse intervalo entre os exames clínicos ele é um pouco maior, tá? Então, crianças de 7 dias a 2 meses é 24 horas, de 2 meses a 2 anos é 12 horas, tá? E crianças maiores que 2 anos, você já pode utilizar esse intervalo de uma hora, tá? O que nós entendemos como médico capacitado para realizar o exame clínico? É aquele médico que tem pelo menos 1 ano de experiência em paciente em coma, ele acompanhou pelo menos 10 diagnósticos de morte encefálica, ou ele fez um treinamento específico em um curso padrão. Eu vou falar mais sobre isso adiante. O CFM coloca na sua diretriz lá, na sua resolução, alguns padrões para esse curso de determinação de morte encefálica, tá? Uma outra coisa é que um desses dois médicos que realizam o exame clínico, eles devem ser obrigatoriamente especialistas. Em quais especialidades? Ou terapia intensiva, ou neurologia, ou emergência, tá? Por quê? Porque são as 3 especialidades que lidam com o paciente comatoso, né? Então, um desses dois precisa ser especialista. O outro pode ser somente um médico capacitado, tá? Muito bem. E quais exames complementares que a gente utiliza, né? A gente pode, como eu já falei, angiografia cerebral, né? Eletroencefalograma é o mais disponível, tá? O Doppler transcraniano e a cintilografia SPECT também é possível, a gente não tem disponível na nossa região, tá? Então, basicamente, resumindo, isso aqui é o passo a passo do nosso protocolo, tá? Muito bem, então, quem são os RQS que têm rotina do paciente em coma? Então, normalmente, toda UTI tem normalmente um responsável técnico que é esse intensivista. Então, esse cara é uma das pessoas que deve assinar sempre esse protocolo, tá? Então, pode ser alguém que tem RQE em neurologia, pode ser alguém que tem um RQE em medicina intensiva, e pode ser alguém que tem um RQE em medicina de emergência. A gente sabe que essas 3 especialidades são especialistas em paciente comatoso, tá? Muito bem. Esse médico capacitado que não é especialista, como eu já falei, ele tem que ter 1 ano de experiência em paciente em coma e ter acompanhado pelo menos 10 diagnósticos de morte encefálica. O treinamento específico é feito em curso de morte encefálica, tá? O curso mais famoso que existe hoje é um curso oferecido pela AMIB chamado curso de determinação de morte encefálica. É um curso teórico-prático que tem pelo menos 8 horas de duração, tem toda a parte teórica, fundamentação, e tem uma parte prática, onde manequins de alta realidade, onde você vai treinar passo a passo o exame neurológico do paciente em morte encefálica. Existem outros cursos. Estou dando um exemplo do DAMIB, mas existem cursos do Einstein, cursos do Sírio, cursos de outras localidades, da Rede DOR, né? Normalmente os grandes hospitais acabam fazendo cursos próprios, tá? Muito bem, mas como que a gente vai fazer o exame clínico desse paciente suspeito de morte encefálica, né? Um exame clínico neurológico básico, né? Então, o primeiro passo desse exame clínico é constatar o coma, tá? Eu preciso ter um paciente comatoso, Glasgow 3, tá? Então, ele tem que ter ausência de resposta motora supraespinhal, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, chamar o paciente, né? Chama, seu José não responde, tá? Então, vamos fazer estímulo de dor, tá?
O estímulo de dor, a gente faz em 3 pontos distintos, tá? Primeiro, a gente faz na incisura supraorbitária, né? A gente faz uma pressão bastante forte aqui na parte superior da órbita do paciente, tá? É um lugar extremamente doloroso. Segundo, a gente vai fazer o pinçamento do trapézio desse paciente, tá? E por último, a gente vai fazer compressão do leito ungueal. Então, esses 3 estímulos são extremamente importantes para a gente constatar o Glasgow 3, que é o que a gente está procurando nesse paciente, tá? Evitar coisas bizarras que aconteciam no passado, como estímulo de externo, né? A gente sabe que fica marca, muitas vezes até pacientes mais idosos, que têm a pele frágil, você faz um estímulo external e isso deixa uma marca horrível, tá? Outra coisa, nem se comenta mais sobre isso, mas estímulo de mamilo. Não é mais cabível acontecer um negócio desse nos dias de hoje, tá? Então, a gente precisa fazer conforme a determinação. Então, o Glasgow, né, a gente vai avaliar a abertura ocular, vai avaliar a resposta verbal, tá? E vai avaliar a melhor resposta motora. Então, se o paciente estiver hemiplégico em um dos lados, né, o lado que ele movimenta serve de resposta, tá? Então, assim, importante também aprender a identificar os movimentos de descerebração e de decorticação, que são os elementos do paciente crítico mais grave e que, se presentes, vão falar que esse paciente não está ainda em coma Glasgow 3, tá? Então, ficar bastante atento nessa classificação em si no Glasgow desse paciente. Além do Glasgow 3, do coma 3, que você já constatou inicialmente, você precisa fazer um exame completo dos reflexos supraespinhais do tronco desse paciente, tá? Então, quais são esses reflexos, né? A gente vai testar os nervos cranianos, né? Então, reflexo fotomotor, consensual, reflexo córneo-palpebral, óculo cefálico, reflexo de tosse, o vestíbulo calórico e a apneia. Então, esses são os testes que compõem esse exame neurológico completo que a gente faz à beira-leito. Estimulação pupilar, né, como a lanterna, você faz e consegue avaliar. O esperado no paciente ME é ter pupilas médias fixas, certo? A ausência de reflexo a fotomotor e consensual, tá? Muito bem. Outra coisa é o estímulo córneo-palpebral. Então, o reflexo córneo-palpebral, aqui está mostrando a forma como a literatura coloca para fazer com um algodãozinho, né, que você passa suavemente sobre a córnea do paciente e vai ver um estímulo da pálpebra inferior desse paciente, tá? A gente evita de usar essa estratégia, tá? A melhor estratégia para fazer isso, até porque este paciente é um potencial doador e as córneas são um órgão extremamente viável para doação e a gente deve evitar fazer qualquer tipo de abrasão, qualquer tipo de lesão na superfície dessa córnea, tá? A gente vai instilar água destilada. Então, você pega uma ampolinha de água destilada, vai lá, abre o olho do paciente como se fosse pingar um colírio. Pinga ali 2 gotinhas, 3 gotinhas, você já consegue ver se tem ou não esse reflexo córneo-palpebral e não vai fazer nenhum tipo de abrasão a essa córnea, tá? Outro reflexo importante é o óculo cefálico, ou o famoso olhos de boneca, né? Então, você vai pegar a cabeça do paciente lateralmente, manter os olhos dele bem abertos, né? E fazer movimentos com a cabeça lateralmente. O paciente que tem esse reflexo íntegro, ele vai manter os olhos bem no centro, conforme você movimenta a cabeça. Se o paciente perder o reflexo óculo-cefálico, os olhos do paciente vão acompanhar o movimento da cabeça, certo? Tá? Então, eu vou ter que constatar a ausência do reflexo óculo-cefálico, tá? Também é importante a gente fazer o vestíbulo calórico. Como que é o reflexo vestíbulo calórico? Talvez seja aquele que vocês menos têm, menos habituados de utilizar na prática, né? Então, assim, é um estímulo com água gelada, né? Então, você vai deixar a água uma temperatura de 3 graus, né? Uma água bem fria, tá? E aí você vai colocar a seringa com 60 ml de água, você vai começar a instilar essa água dentro do pavilhão auricular do paciente, lá dentro do conduto auditivo mesmo. Se você quiser usar uma sondinha uretral, conectar na seringa, colocar lá dentro, né? Bem próximo ao tímpano do paciente, e durante essa injeção, você vai injetar lentamente essa água gelada dentro do pavilhão auricular do paciente, você vai observar o movimento ocular, tá? Se o movimento ocular estiver preservado, né,
Ao frio, você vai perceber que os olhos do paciente se deslocam em direção ao estímulo, tá? Então, a imagem está mostrando aqui o paciente movendo os olhos em direção ao estímulo. Sempre importante realizar o teste de forma bilateral, tá? Fazer nas duas orelhas aí, tá? Ah, mas e se caso o paciente teve um trauma e não tem uma orelha, né? Então você vai descrever isso que você realizou de um lado só, porque o paciente ou não tem um olho para avaliar a pupila, tem um olho de vidro, sei lá, ou então ele não tem essa orelha, mas isso não invalida você realizar o teste, tá? Então é importante que você faça. A ausência do reflexo vestíbulo calórico vai ser observada através do olho, vai continuar na posição central, ele não vai se desviar em direção ao estímulo de frio, né? Tá? E por último, aí o reflexo de tosse, né? O reflexo de tosse, a gente tem mania de ali cutucar o tubo endotraqueal do paciente e achar que é suficiente. E não é, tá? Então, assim, o reflexo de tosse deve ser feito através da aspiração a nível da carina. Então, você pega a cânula de aspiração, desconecta o paciente da ventilação, vai lá dentro e encosta na carina propositalmente, tá? Que você espera que o paciente tenha tosse, tá? Se o paciente não tiver esse reflexo, você vai considerar um reflexo de tosse abolido, tá? Muito bem. Depois desses testes, a gente vai ter que testar a apneia, o teste da apneia. O que seria isso? Seria a gente vai fazer um estímulo no centro respiratório desse paciente para desencadear movimento respiratório. Essa é a questão. E o teste da apneia ele vai ser positivo quando você constata a ausência de movimentos respiratórios espontâneos, tá? Após estímulo máximo do centro respiratório pela hipercapnia. A gente sabe que o nosso bulbo, né, que é o centro respiratório, ele reage à hipercapnia. Então, uma vez que ele identifica a presença de aumento da concentração de CO2 na circulação, ele desencadeia movimentos, estímulos, né, nervosos, que vão desencadear movimentos diafragmáticos e o paciente vai ficar respirando. Então, a gente vai fazer esse teste para ver se o centro respiratório do paciente está funcionando, tá? Então, como que a gente faz isso? Você vai desconectar o paciente da ventilação mecânica, colocar um catéter de oxigênio lá a nível da carina, tá? Por dentro do tubo endotraqueal, tá? Deixar esse catéter a 6 litros por minuto. Lembrando que a troca de oxigênio lá no pulmão independe do drive ventilatório. O oxigênio ele se difunde pelos tecidos, então não precisa ter drive, tá? Agora o CO2 não, o CO2 ele depende do drive ventilatório para que ele seja exalado e seja trocado, tá? Então como que eu faço o paciente ficar com hipercapnia? Coloco esse catéter, né? Aqui eu estou mostrando um exemplo de como a gente faz o teste, né? Coloco o catéter a 6 litros lá na carina, né? 6 litros por minuto, catéter de O2, tá? E aí a gente colhe uma gaso pré, né, antes de começar esse teste, e uma gaso no final, tá? Essa gaso vai mostrar para nós a concentração de CO2, tá? Então, o que vai ser um teste positivo? Um teste positivo é aquele no qual eu tenho uma gaso final com PCO2 maior que 55 e um paciente que não fez nenhum movimento respiratório durante 8 minutos, que é o tempo que você vai deixar o paciente desconectado. Nossa, mas eu vou deixar tanto tempo desconectado, o paciente não vai complicar? Normalmente não, a não ser que ele seja um paciente hipoxêmico crítico, né? Normalmente nesses pacientes você pode ter dificuldades de fazer o teste. Mas independente disso, se o seu paciente instabilizar durante o teste da apneia, você pode interromper o teste, tá? Interrompe o teste de saturação crítica menor que 80% de saturação, ou o paciente ficou chocado, chocou, ficou hipotenso, sudoreico, passou mal, né? Você pode interromper o teste, mas é importante que no momento que você interrompa o teste, você colha uma nova gasometria. Se essa gasometria, mesmo com menos de 8 minutos, tiver mais um PCO2 maior que 55 e tiver ausência de movimentos respiratórios durante o tempo até você colher a gaso, também esse teste é considerado positivo. Então aqui eu estou mostrando passo a passo, né? Lembrando que é importante que antes de começar o teste da apneia, você faça uma hiperoxigenação do paciente. Então, como que eu faço isso? Vou lá e coloco a ventilação mecânica com FiO2 100%, pelo menos 10 minutos antes de começar o teste. A ideia é ter uma PO2 maior que 200 para começar esse teste e a PCO2 dentro da normalidade, tá? Então,
Antes de começar, faz uma gasometria e checa se os parâmetros estão ok. Os parâmetros estão ok, posso começar. Colhe a nova gaso, desconecta a ventilação mecânica, coloca o fluxo de O2 contínuo, catéter lá intratraqueal, a nível da carina, né? E observa os movimentos respiratórios de 8 a 10 minutos. Não teve movimentos, coleta a nova gaso e já reconecta o paciente à ventilação mecânica, tá? Como eu já falei para vocês, o resultado da apneia é positivo quando a PCO2 final for maior que 55 e o paciente tiver ficado em apneia durante todo esse tempo. O teste é negativo se o paciente fizer qualquer movimento respiratório a qualquer momento, né, com qualquer valor de PCO2, tá? Então, o movimento respiratório invalida completamente o teste, tá? Outra coisa importante, muitas vezes em pacientes bem magrinhos, né, cuidado para não identificar o movimento do batimento cardíaco e achar que é movimento respiratório, né? Não é, o movimento respiratório, ele precisa ser, você observa com clareza a da musculatura diafragmática, né, da caixa torácica e tudo mais. Então, ficar bem atento para não fazer confusão, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um teste da apneia que foi validado pela OPO, né? Então, a gaso arterial do paciente pré-teste, pode ver aqui, ó, o paciente tem uma PO2 de 306, acima de 200 está ok, né? E uma PCO2 de 44, está entre 35 e 45, está ok. Dá para começar o teste. E aqui estou mostrando a gaso do mesmo paciente 8 minutos depois do teste. Perceba, a gente estimulou tanto o hipercapnia, o centro respiratório dele, que a PCO2 chegou a 90, né? E a PO2 manteve, perceba, mesmo sem ventilação mecânica, com catéter de oxigênio a 6 litros na carina, esse paciente manteve uma PO2 com hiperóxia, com 232 de PO2, né? Então pode ficar bastante tranquilo em relação a PO2, que o paciente não deve desaturar, tá? Mas ele vai fazer uma acidose respiratória, que é o que a gente quer testar, o centro respiratório em si, tá? Então esse aqui é um teste que foi positivo, né? O teste da apneia confirmou morte encefálica para esse paciente, tá? Nas situações em que você tem pacientes hipoxêmicos, né, e de difícil realização desse teste, pacientes DPO-cíticos e tal, você pode lançar mão de realizar o teste da apneia sem desconectar o paciente da ventilação mecânica. E aí você vai configurar o seu ventilador no modo VNI, tá? Normalmente no modo VNI você vai colocar uma pressão de suporte zerada, um PIP de 10 e FO2 100%, tá? Importante nesse caso deixar os alarmes, né? Você vai fazer um alarme de 60 segundos e muitas vezes esses equipamentos têm ventilação de reserva. Então você precisa desabilitar isso, senão a cada 1 minuto o respirador detecta a apneia e ele entra com a respiração com o modo ventilatório habitual, tá? Então você tem que desabilitar essa ventilação de reserva, tá? Mas é possível fazer esse teste e hoje aqui no HC a gente prefere fazer o teste sempre sem desconexão. Tá? Muito bem. E aí já estamos caminhando para o final, os exames complementares, né? A arteriografia cerebral, né? A gente sabe que precisa ter um serviço de hemodinâmica para isso, e nem todos os serviços têm, né? Mas é um exame padrão ouro para identificar a ausência de fluxo sanguíneo cerebral. Aqui eu mostro um caso, né? Aqui onde você tem ausência de fluxo, o fluxo normal, tá? Aqui estou mostrando o eletroencefalograma, o exame mais disponível que a gente tem, tá? E, inclusive, a Central de Transplantes de São Paulo disponibiliza licitação, né? Licitado o exame complementar para as nossas comissões, né? Então, assim, se tiver feito o protocolo lá em Adamantina, por exemplo, a gente vai conseguir o exame complementar para lá também, tá? Normalmente o exame que a gente faz é o eletroencefalograma, tá? O Doppler transcraniano é super interessante também, tem crescido, um exame a beira-leito fácil de fazer e rápido, tá? Muitas vezes evita o transporte do paciente para locais maiores, né? Um exame que também pode ser útil, você vai identificar a ausência de fluxo também, tá? A cintilografia SPECT também é possível, a gente não tem disponível no interior esse tipo de teste, tá? Mas você vai utilizar e pode ser uma alternativa, tá? Muito bem, fizemos os testes clínicos, fiz o teste da apneia, fiz o exame complementar, tudo leva a crer que tá, o paciente confirmei o diagnóstico de morte encefálica. E agora? E agora é simples, né? Concluir protocolo de morte encefálica é equivalente à morte.
Então, o paciente está morto a partir desse momento, tá? E a hora do óbito desse paciente vai ser a hora do último teste que constatou a morte encefálica. Então, se o teste foi o eletroencefalo, a hora do laudo do eletroencefalo, que tiver ali no laudo, vai ser a hora da morte do paciente. Ah, se o último teste de confirmação que a gente fez foi o segundo exame clínico, aí vai ser a hora que o médico anotar ali que ele fez esse exame físico, esse exame clínico, tá? Então, confirmou a morte, dar providências imediatas. Primeiro tem o termo de morte encefálica, eu vou mostrar aqui para vocês, a comissão de vocês vai ter disponível isso também, tá? Você vai registrar a hora do óbito, tá? Você vai comunicar à família e preencher a DO do paciente, tá? Pode preencher a DO com a hora do óbito exatamente do último procedimento que determinou a morte encefálica. Esse é o termo de declaração de morte encefálica, tá? Perceba, ele tem passo a passo tudo que você precisa ver. Então, se você tiver o termo de declaração de ME na mão, você consegue passo a passo ir vendo se você está fazendo por checklist, cumprindo certinho cada etapa, tanto dos pré-requisitos, como a causa do coma, como o exame clínico 1, o teste da apneia, o exame clínico 2, exame complementar, está tudo extremamente bem descrito no termo de declaração de morte encefálica, tá? E aí a questão de como conversar com a família, tá? A gente fala que é dar más notícias, né? E dar más notícias é muito comum na vida de quem está na terapia intensiva, quem está na emergência, né? Também, tá? A gente usa o protocolo Spikes, né? Para você tentar garantir um pouco mais de conforto para esse acompanhante nesse momento, tá? Mas eu sempre digo que esse paciente que está recebendo o diagnóstico de morte encefálica agora, ele já chegou grave no hospital. Você já deve ter conversado com essa família algumas vezes já durante as visitas, explicando da gravidade, explicando do prognóstico, para que esse processo possa ser muito mais fácil. Você deve ter conversado com essa família da sua suspeita de morte encefálica e que você ia abrir um protocolo super complexo, com vários testes, para poder determinar isso com mais certeza, né? Então, se você faz tudo isso passo a passo certinho, com certeza essa conversa na hora de dizer que a morte está confirmada é muito mais simples e muito mais humana com a família, né? E aí tem aqueles casos que a gente vê que algo está errado, né? Então aqui eu peguei alguns recortes de jornal, né? Então após ter morte cerebral constatada, a mulher responde a estímulos em São Paulo. Americano com morte cerebral acorda após aparelhos serem desligados. Após morte cerebral confirmada, homem acorda pouco antes dos aparelhos serem desligados. Jovem com diagnóstico de ME acorda 6 meses após o acidente, diz eu te amo para a mãe. Gente, aqui eu digo que é um problema sério que a gente tem hoje, que é a desinformação, né? Muitas vezes as informações não são passadas de forma adequada para essas famílias, tá? E acontece essas coisas aqui, né? E isso aqui eu chamo que é de comunicação. Ou seja, então por isso que a gente tem que ser muito claro e assertivo na forma como aborda essas famílias. Desde a chegada do TCE grave, na informação que você já acha que é grave, que o prognóstico talvez não é legal, na avaliação da especialidade cirúrgica, muitas vezes, né? Para evitar que tenha esse ruído de comunicação e às vezes a informação que a família tem não é informação real. Fica achando que. E aí gera essas mídias aí todas que só atrapalham o nosso trabalho e o trabalho da OP também, tá? Então, é isso, né? A tal do ruído, né? Você fala uma coisa e a pessoa entende outra. E muito cuidado também, que as famílias que estão envolvidas nessa situação trágica de catástrofe, elas acabam fazendo, entendendo às vezes errado a conversa. Então, sempre é importante perguntar o que o senhor entendeu do que eu expliquei. O senhor tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Eu expliquei, eu explico para o senhor de novo. Tem mais alguém que o senhor quer que participe dessa conversa? Para eu explicar de novo, explicar melhor, para evitar esses ruídos, tá? E os ruídos são extremamente ruins para o serviço, fica parecendo que a gente está fazendo coisa errada, né? E a gente não está, a gente está usando um protocolo que é extremamente técnico e científico, e assim ele deve ser, tá? Eu costumo explicar de maneira bem simples, né, para a família, que a morte encefálica é como, o cérebro é como o maestro, né? De uma orquestra, onde cada um dos órgãos aí são os integrantes dessa orquestra, e uma vez que o maestro não consegue coordenar direito, é questão de tempo para os órgãos também começarem a falhar e esse paciente começar a ter disfunção orgânica múltipla, né?
Uma outra analogia que eu acho extremamente interessante é a analogia da rosa, né? Você pode muitas vezes apanhar uma rosa e colocar na água e manter ela viva por um tempo, mas sem a terra, sem a nutrição, né, necessária da terra, ela vai invariavelmente acabar morrendo dias depois. É assim que acontece quando a gente tem morte encefálica, né? Você consegue artificialmente manter muitas vezes o coração, o pulmão, o rim, essas coisas todas por um tempo, mas sem o controle central, você vai invariavelmente em algum momento acabar evoluindo com perda da função do corpo. Né? Muito bem, uma vez constatando, conversando com a família, é a hora de você entender que é a oportunidade, tá? Então, assim, a gente costuma separar o médico que está assistindo o paciente comatoso do médico que faz, o médico ou a equipe que faz a abordagem em relação aos órgãos. Isso é até um pouco, vamos dizer assim, mais ético, né? Então, por exemplo, você vai lá, comunica a morte para o paciente. Olha, seu José acaba de falecer, constatamos a morte encefálica. Ah, doutor, que triste, choro, tudo mais, aquele tempo tudo. E você já pode ir com a equipe da comissão junto com você. E você fala, olha, a partir de agora são 2 momentos, né? Vocês têm interesse em doação de órgãos? Porque se tiver, a equipe da OPO ou da comissão interhospitalar está aqui para explicar quais são os procedimentos, o passo a passo que vai ser feito, tá? Se não tiver interesse em doação, a gente vai acelerar o processo para que vocês possam velar o seu ente querido o mais rápido possível, tá? Então, é dentro dessa lógica que a gente vai. E aí a gente tem que identificar, dentro desses pacientes que estão em morte encefálica, aqueles que são potenciais doadores, tá? E esse é o papel da OPO, tá? Então, identificou uma morte encefálica, todas as pessoas, qualquer pessoa com doença avançada, com câncer, com HIV, essas pessoas todas têm direito a ter o protocolo de morte encefálica. Vão ser potenciais doadores ou vão ser doadores acaba efetivos, né? Aqueles que a gente julgar, a OPO vai julgar isso, a comissão vai julgar isso, tá? Para poder avaliar isso, tá? Então, lembrando, é extremamente importante que nesse momento a gente procure esses casos. Normalmente, nessas catástrofes neurológicas, você tem muitos pacientes jovens que não têm disfunção orgânica, que têm função renal preservada, têm função hepática preservada, muitos jovens têm a função pulmonar, e tudo pode ser possível de doação. Aqui eu estou mostrando para vocês tanto órgãos quanto tecidos que acabam podendo ser doados. Com relação aos conceitos, né? Então, qualquer paciente que chegue em coma numa emergência é um possível doador, tá? Potencial doador é aquele que está comatoso, que já apresenta a tríade, né? Já não tem reflexo supraespinhal, já está em apneia, tá? E que tem aqueles critérios todos lá que a gente colocou, os critérios de exclusão, tá? Ele é um potencial doador. Elegível para doação é aquele que, após a avaliação dos exames complementares, da função dos órgãos, ele é eleito para ser um doador. Doador efetivo é aquele que acabou doando mesmo, ou seja, que teve os seus órgãos retirados. E aquele doador com órgão transplantado é aquele que teve o órgão retirado e que o órgão acabou sendo transplantado num receptor, tá? Então são conceitos, são termos diferentes, né? Então a gente fala que possível doador a gente usa muito e potencial doador também, tá? Muito bem. Como que eu sei se o doador é elegível? Isso é um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui na OPO. Então, a gente colhe, junto com a comissão hospitalar, né, interhospitalar de doação, a gente colhe detalhes da história clínica, descarta doenças transmissíveis, infecciosas e neoplásicas, faz uma análise funcional dos órgãos através da avaliação dos exames, né, função renal, função hepática, eletrólitos, né? A gente faz a avaliação desse prontuário médico, o exame físico e a avaliação antropométrica também é importante, os exames complementares que esse paciente tem. Aqui tem mais ou menos os exames que são necessários para cada tipo de doador, tá? Muito bem. Então, morte encefálica constatada. Preenche o termo de morte encefálica, né? Registra a hora do óbito, comunica a família, preenche a DO. E aí tem 2 caminhos. O doador é elegível, tá? Aí vai para a entrevista familiar, tá? A família autoriza a doação? É outra conversa, tá? Se o doador é inelegível, ou seja, eu já sei que ele tem disfunção orgânica múltipla, né? A gente fez o protocolo de morte encefálica somente para constatar a morte desse paciente, né? Se o doador é inelegível, eu devo suspender o suporte terapêutico desse paciente de forma imediata, tá?
Uma vez que a família, do outro lado, doador elegível, né, fez entrevista familiar, a família autoriza, né, no caso, vamos falar, a família não autoriza, então vai suspender o suporte terapêutico e entregar o corpo para a família, tá? Se a família autoriza a doação, aí você vai fazer o melhor da sua manutenção, suporte intensivo para manter esses órgãos funcionando super bem, e a OPO vai organizar toda a logística e operacionalizar o processo de doação, agilizando os processos para garantir uma entrega do corpo precoce para essa família também, tá? A suspensão desse suporte terapêutico na morte encefálica é garantia jurídica para o médico, tá? Então não implica em eutanásia, nem distanásia, nem ortotanásia, tá? Muito pelo contrário, tá? É dever profissional do médico, tá? Isso tá na resolução do CFM, tá? Então o paciente não é doador de órgãos, fechou o diagnóstico de morte encefálica, ele deve ser retirado do suporte, tá? Isso já é bem documentado, tá? Aqui eu tenho um resumo, né? Depois eu vou disponibilizar para vocês, para lembrar um pouquinho desse passo a passo, qual é a sequência que a gente vai utilizar, tá? Aqui uma foto do nosso time da OPO, que já mudou um pouquinho, tá? E aqui algumas coisas que a gente já vivenciou, a gente já viveu recorde de doadores em algum tempo. Aqui são múltiplos procedimentos que a nossa OPO já operacionalizou, aqui transplante de pulmão, doação de coração, né, que a gente teve aqui recente, né, doação de fígado múltiplas, tá? Doação de rins também aqui, estou mostrando para vocês. Aqui todo o suporte logístico que é feito para que isso aconteça, muitas vezes com a participação até da Força Aérea Brasileira, para otimizar o transporte dos órgãos, tá? Aqui as inúmeras capacitações que a gente participa, tá? E também as nossas comissões participar desse tipo de capacitação, tá? Isso é proposta da nossa central, tá? Assim que tiver funcionante isso, nós vamos disponibilizar isso como OPO também para as nossas comissões, inclusive para vocês da Adamantina, tá? E por último, uma frase, né? Não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço na minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Certo? É isso que eu tinha para trazer para vocês por hoje e está aberto para questões. E aí, pessoal? Estão vivos? Ok. Isso mesmo. Deixa eu abrir minha câmera aqui. E aí, Luiz, tudo bem? Volta, né? Tudo jóia. E aí? Não, eu sou da comissão da OPA aqui. Tá? Prazer em conhecê-lo. Prazer, sou intensivista aqui, sou diretor técnico também, tá? Ótimo. Eu já, na minha residência, eu já fiz o protocolo, já fiz uma doação em Presidente Prudente. E, então, queria agradecer a disponibilidade aí, tá? E acho que o pessoal aí, tem um pessoal novo aí, que a maioria do pessoal do pronto-socorro, que participou aí. E acho que foi muito bom aí para esclarecer bem, né, nossos colegas aí. Mas está ótimo, tá? Acho que da minha parte aqui eu não tenho dúvida. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade aí, né? Mas foi muito bom. Tenho só agradecer. Tá Eu que joia? agradeço. Então tá joia. Aí amanhã. Mesmo horário, né? Mesmo Horário. horário. Doutora Silene vai estar aqui com vocês, né? Ok. Ô, Luiz, Oi. depois eu vou deixar com você o meu contato. Se Sim. você tiver qualquer tipo de situação e quiser discutir, estou à disposição, tá? Me coloco à disposição da comissão de vocês aí, tá? E vamos ajudar esse processo para fazer isso voltar a funcionar. Ok, eu agradeço. Nós estamos numa fase aí de mudanças, né? De reforma, de transformação aí no hospital regional e hospital de ensino, né?
Então, estamos montando todas as comissões, estão aí dando uma acertada no hospital aí, dando uma evoluída aí, mas vai dar Sim, tudo vai ser muito bom, vai ser sensacional. Conta com a gente, com o nosso apoio daqui, tá? Agradeço. Tá, Um eu abraço para vocês, pessoal. trato com você. Tá, joia? Um abraço, brigadão. Valeu, tchau, tchau, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tiago, fim. Débora, Bom, então, obrigada a todos, né, pela participação. Amanhã tem mais uma outra aula com a doutora Silene, também às 19 horas. E já foi encaminhado o link no e-mail de todo mundo. E a gente se encontra amanhã, então. Obrigada, doutor. até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tem uma